Muito bem. Continuando então aqui na parte de Web Services, nós já vimos quais são os Web Services que são disponibilizados pelo projeto NFE. Vamos analisar um por um agora, tá? Primeiro, vamos começar pelo Web Service de recepção de lote de NFE, que é o NFE Recepção. Temos então aqui o contribuinte, a figura da aplicação do contribuinte, que envia um lote de NFE, um XML com várias notas fiscais, uma ou mais notas fiscais. Esse XML é recebido pelo Web Service NFE Recepção, que vai colocar isso numa fila. Depois, cada item da fila será processado pela aplicação NFE, lá do servidor da Cefaz. E nesse momento, né, se tiver sido validado, depois das validações feitas pela aplicação da NFE, ou pelo Web Service aqui, ele já retorna com um recibo. Tá? O recibo já retorna naquele momento, naquela ocasião. Tranquilo? Então, qual é a função? Serviço destinado à recepção de mensagens de lote de NFE. O processo é assíncrono, né? Então ele fica numa fila esperando. O método é NFE recepção lote. A entrada é uma estrutura XML com as notas enviadas. O esquema é envie NFE e a versão. O retorno é um XML com a mensagem do resultado da transmissão. E o esquema XML do retorno é o RET envie NFE tracinho a versão do esquema. Então, mais algumas explicações aqui. Ó. O processamento do lote é realizado pelo servidor de processamento de NFE, que consome as mensagens armazenadas na fila de entrada pelo método NFE recepção e faz a validação da forma e das regras de negócios e armazena o resultado do processamento na fila de saída. Se a mensagem for recebida com algum tipo de erro, será gerada uma mensagem de erro. Caso não haja erro, né, será gerado um recibo com número, data, hora, local de recebimento e tempo médio de resposta do serviço nos últimos 5 minutos. É evidente que esse recibo é um arquivo XML, tá? Ainda em relação à NFE recepção, né, no final do processamento poderá ocorrer o seguinte. Poderá ocorrer rejeição, ou seja, a NFE será descartada, não sendo armazenada no banco de dados, podendo ser corrigida e novamente transmitida. Então, houve um erro de validação, foi rejeitado. Você pode usar o mesmo número e mandar de novo. Corrige o erro e manda de novo. A autorização de uso, a NFE será armazenada no banco de dados. E denegação de uso, a NFE será armazenada no banco de dados com esse status nos casos de irregularidade fiscal do emitente ou do destinatário. Então, observemos nesse quadro aqui quais são as validações e quais são as consequências, tá? Então, veja, se a NFE for inválida, o estado do emitente é irrelevante. O estado do destinatário também é irrelevante. A situação da NFE será de rejeição. O contribuinte, qual é a consequência? Ele deve corrigir a NFE. E banco de dados, esse banco de dados aqui é o banco de dados lá da Cefaz, tá? Não vai ser armazenada essa NFE no banco de dados da Cefaz. No caso de uma NFE válida, mas com o emitente irregular, a situação do destinatário é irrelevante. No entanto, qual é a consequência disso? Haverá uma denegação de uso. A operação não poderá ser realizada e essa informação será armazenada no banco de dados da Cefaz. No caso do NFE válida, do emitente regular, mas do destinatário irregular, veja que o status do destinatário é a critério da UF, haverá denegação de uso, a operação não será realizada e isso será armazenado no banco da Cefaz. No caso do NFE válida, emitente regular e destinatário regular, haverá então finalmente a autorização de uso, a operação será autorizada e o banco de dados, a informação será armazenada no banco de dados da Cefaz. Chegamos então a um outro Web Service que é o NFE RET recepção, tá? Que é o Web Service consulta processamento de lote. Então, como você já enviou o lote e recebeu um recibo lá, né, com a informação do lote, posteriormente você vai pegar esse recibo e vai consultar o lote da nota fiscal, tá? Quem vai receber essa informação é esse Web Service, o NFE RET recepção. Ele vai consultar o processamento e aqui virá o retorno para a aplicação do cliente. A função, ele é destinado a retornar o resultado do processamento do lote de NFE. É um processo assíncrono. O método é o NFE RET recepção. Entrada, você manda um XML com o número do recibo que identifica a mensagem de envio de lotes. O XML de entrada é o cons REST NFE, tracinho versão do XSD.
O retorno é o XML com o resultado do processamento e o XML do retorno het cons resnfe tracinho versão do XSD. Então vamos a mais explicações sobre esse serviço. Esse método aí, o NFE RET recepção, ele oferece a consulta do resultado do processamento de um lote de NFE. O aplicativo do contribuinte deve aguardar um tempo mínimo de 15 segundos entre o envio do lote e a consulta do resultado, evitando a obtenção desnecessária do status lote em processamento. No final do processamento, a mensagem de retorno poderá ser uma das seguintes. Você pode ter um lote processado, que é o 104, né? Você vai ter um campo lá, cstat, vai ser 104 o código, ou os resultados individuais do processamento das NFE. Você pode ter um lote em processamento, que é o 105, ou seja, você não esperou lá os 15 segundos, você vai ter esse retorno aí. O aplicativo do contribuinte deverá fazer uma nova consulta. Lote não localizado, 106, o aplicativo do contribuinte deverá providenciar o reenvio da mensagem, ou o recibo ou CNPJ do requisitante com problemas, que são os status aí 248 ou 223. Nesse caso, o aplicativo do contribuinte deverá sanar o problema. Chegamos então ao Web Service de cancelamento da nota fiscal eletrônica, NFE cancelamento. Novamente nós temos aqui a figura do contribuinte, que manda lá o XML das notas que ele quer cancelar, da nota que ele quer cancelar. Haverá então aqui o cancelamento pela aplicação da NFE e o retorno. Função: atendimento de solicitações de cancelamento de NFE. O processo é síncrono, ou seja, feito numa só conexão. O método é o NFE cancelamento NF. A entrada: XML contendo a solicitação de cancelamento. O nome do esquema é o canse NFE tracinho e a versão. Retorno: uma estrutura XML contendo o resultado da solicitação. XML do retorno sempre é o mesmo nome com o RET aqui na frente, né? RET de retorno, canse NFE tracinho versão do esquema. Então tá, esse método é responsável por receber as solicitações referentes ao cancelamento, como nós já vimos. Ao receber a solicitação do transmissor, a aplicação do portal da Cefaz realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do contribuinte. A mensagem de solicitação de cancelamento de NFE é um documento eletrônico e deve ser assinado digitalmente pelo emitente. Ou seja, todo arquivo XML de NFE que vai fazer alguma coisa lá no Web Service, esse deve ser assinado digitalmente. Chegamos então à inutilização de numeração. É o NFE inutilização. Mesma coisa, né? Você manda aqui a informação do cliente para o Web Service, que vai enviar para a aplicação da NFE e vai nos retornar aqui para a aplicação do contribuinte um arquivo XML, tá? Função: inutilização de numeração. O processo é síncrono. O método é o NFE inutilização NF. Então nós temos aqui a entrada e o retorno são estruturas XML, né? Sempre tem que ser. O esquema inut NFE versão e o retorno RET inut NFE versão. Esse método é responsável por receber as solicitações referentes à inutilização de faixas de numeração de notas fiscais eletrônicas. Ao receber a solicitação, o Web Service realiza o processamento da solicitação e devolve o resultado do processamento para o aplicativo do transmissor. Mesma coisa aqui, deve ser assinado digitalmente, tá? Temos então a NFE consulta protocolo, né? Vai consultar a situação atual da NFE. Mesmo esquema, a aplicação do contribuinte vai enviar o XML para esse Web Service NFE consulta, que manda a solicitação para a aplicação da NFE, que retorna para a aplicação do contribuinte, ok? A função: esse serviço é destinado ao atendimento de solicitações de consulta da situação atual da NFE na base de dados do portal da Cefaz. O processo é síncrono. O método é o NFE consulta NF. Entrada e retorno são os XML. XML, ou no caso da entrada, contendo a chave, no caso do retorno, contendo o resultado da consulta. Os esquemas: cons sit NFE e RET cons sit NFE com a versão do esquema.
Esse método é o responsável por receber as solicitações referentes à consulta de situação de notas fiscais eletrônicas enviadas para a Cefaz. Seu acesso é permitido apenas pela chave única de identificação da nota fiscal. O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o web service da Cefaz. O web service processa a solicitação de consulta, valida a chave de acesso da NFE e retorna a mensagem contendo a situação atual da NFE na base de dados. O processamento do pedido de consulta de status de NFE pode resultar em uma mensagem de erro ou retornar a situação atual da NFE consultada. Status do serviço. Aplicação ao cliente. Envia um XML solicitando o status do serviço. Esse é o web service que vai ser consumido, o NFE status serviço. O web service passa a bola para a aplicação da NFE, que consulta o status, e o retorno é um XML para a aplicação do contribuinte. Esse serviço é destinado à consulta do status do serviço prestado pelo portal da Cefaz. O processo é síncrono, o método é o NFE status serviço NF, entrada é a estrutura XML para consultar o status, o retorno é um outro XML contendo o resultado da consulta, e nós temos os esquemas de entrada e retorno, cons stat serve, ret cons stat serve. Esse método é responsável por receber as solicitações referentes à consulta do status do serviço do portal da Cefaz. O aplicativo do contribuinte envia a solicitação para o web service. O web service processa a solicitação de consulta e retorna a mensagem contendo o status. As empresas que construírem um aplicativo que se mantém em loop, sempre verificando qual é o status, devem aguardar um tempo mínimo de 3 minutos entre cada consulta, evitando sobrecarregar os servidores da Cefaz. A critério da unidade de federação, o campo XOBS, observações, pode ser utilizado para fornecer maiores informações ao contribuinte. Por exemplo, manutenção programada, modificação de versão do aplicativo, previsão de retorno e etc. Temos então o consulta cadastro, o web service consulta cadastro, que é o CAD consulta cadastro. A aplicação do contribuinte envia um XML. O web service CAD consulta cadastro recebe esse XML, passa a bola para a aplicação da NFE, que retorna então aqui um outro XML com o resultado dessa solicitação. Função: consultar o cadastro dos contribuintes do ICMS da unidade federada. É síncrono, o método é o consulta cadastro. Entrada e retorno são XMLs, no caso da entrada XML para consultar o cadastro de contribuintes do ICMS, o retorno da consulta. Os esquemas conscad e ret conscad. Este web service oferece a consulta pública do cadastro de contribuintes do ICMS de uma UF. Apenas as empresas autorizadas a emitir documentos fiscais eletrônicos poderão usar esse serviço. A UF que oferecer o web service deverá verificar se o CNPJ da empresa solicitante consta do Cadastro Nacional de Emissores de Documentos Fiscais Eletrônicos. É importante ressaltar que este web service não tem a mesma disponibilidade dos demais. O resultado do processamento poderá ser o seguinte: código 111, consulta cadastro com uma ocorrência, e o código 112, consulta cadastro com mais de uma ocorrência. Existe mais de um estabelecimento para o argumento pesquisado. Por exemplo, consulta por IE de contribuinte com diversos estabelecimentos e inscrição estadual única.